O Libertador, capítulo 26. Dias ocupados e felizes em Cafarnaum. Nos intervalos de suas viagens, de um lugar para o outro, Jesus ficava em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Por isso a cidade ficou conhecida como sua própria cidade. Mateus 9, verso 1. As praias do lago e as montanhas que circundavam a pouca distância eram povoadas por pequenas cidades e vilas. O lago estava coberto de barcos de pesca. Por todos os lados se via burburinho de uma vida agitada e ativa. Cafarnaum estava localizada na estrada que ia de Damasco até o mar Mediterrâneo, passando por Jerusalém e pelo Egito, de modo que muita gente de diferentes lugares passava por ela. Ali Jesus podia encontrar-se com pessoas de todas as nações e categorias, e suas lições eram levadas para outras terras. Isso gerava interesse na investigação das profecias, chamava a atenção para o Salvador, e sua missão era apresentada para o mundo. Anjos estavam preparando o caminho para o seu ministério, trabalhando no coração das pessoas e atraindo-as para o Salvador. Em Cafarnaum, o filho de um nobre, a quem Cristo havia curado, era uma testemunha do seu poder. O oficial da corte e sua família alegremente testificavam de sua fé. Quando se espalhou a notícia de que o próprio Mestre estava entre eles, a cidade inteira se agitou. No sábado, as pessoas se aglomeraram de tal maneira que muitos não puderam entrar. Todos os que ouviam o Salvador ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Lucas 4, verso 32, Mateus 7, verso 29. O ensino dos escribas e anciãos era frio e formal. Eles diziam que explicavam a lei, mas nem o coração deles, nem dos que lhes ouviam, se comovia pela inspiração que vinha de Deus. O trabalho de Jesus era apresentar a verdade. Suas palavras projetavam luz sobre os ensinamentos dos profetas. Nunca antes os seus ouvintes tinham visto um significado tão profundo na palavra de Deus. Jesus emprestava a beleza, a verdade ao apresentá-la, de um jeito direto e simples. Sua linguagem era pura, refinada e clara como as águas de um córrego. Sua voz soava como música para os que estavam habituados com a monotonia da fala dos rabinos. Nem dúvida, nem hesitação. Ele falava como quem tem autoridade. Os rabinos falavam com dúvidas e hesitação, como se as escrituras pudessem ser interpretadas, significando ora uma coisa, ora exatamente ao contrário. Mas Jesus ensinava as escrituras mostrando autoridade inquestionável. Qualquer que fosse o tema, ele o apresentava com poder. No entanto, ele era mais fervoroso do que veemente. Jesus trabalhava para quebrar o encantamento causado por uma visão curta que mantém as pessoas absortas nas coisas terrestres. Ele mostrava que o verdadeiro valor das coisas desta vida era subordinado a interesses eternos, mas não ignorava a importância delas. Ensinava que os conhecimentos da verdade divina nos prepara para desempenhar melhor os deveres de cada dia. Era consciente de sua relação com Deus, ainda assim reconhecia sua unidade com cada membro de sua família humana. Ele sabia dizer boa palavra ao cansado, Isaías 50, verso 4. Tinha tato para lidar com pessoas preconceituosas, surpreendendo-as com ilustrações que captavam sua atenção. Eram simples, mas tinham um significado belo e profundo. Os pássaros, os lírios, a semente,
o pastor, a ovelha. Com esses objetos, Jesus ilustrava verdades imortais. E dali para frente, quando seus ouvintes viam essas coisas, lembravam-se de suas lições. Cristo nunca bajulava as pessoas ou as louvava por suas invenções inteligentes, mas os que tinham capacidade de pensar com profundidade e sem preconceitos acatavam seus ensinos e os consideravam como um teste para sua sabedoria. Suas palavras encantavam os altamente instruídos e sempre traziam benefícios aos incultos. Até os pagãos entendiam que havia uma mensagem para eles. Mesmo em meio a inimigos irados, ele estava cercado de uma atmosfera de paz. A amabilidade de seu caráter e o amor que expressava no olhar e no tom de voz atraíam para ele todos os que não estavam endurecidos pela descrença. Os que estavam em dificuldades o consideravam um amigo fiel e carinhoso e queriam saber mais sobre as verdades que ele ensinava. Desejavam ter o conforto do seu amor com eles continuamente. Jesus observava o rosto dos que o escutavam. Aqueles que expressavam interesse lhe causavam satisfação. Quando as flechas da verdade atravessavam as barreiras do egoísmo e traziam arrependimento e gratidão, o Salvador ficava feliz. Quando seus olhos reconheciam rostos já vistos anteriormente, seu próprio rosto se iluminava de alegria. Quando uma verdade apresentada de maneira bem clara tocava algum ídolo acariciado, ele notava uma mudança na expressão, que mostrava que aquela luz fora mal recebida. Ver homens e mulheres recusarem a mensagem de paz feria profundamente seu coração. Na sinagoga, Jesus foi interrompido enquanto falava de sua missão, de livrar os cativos de Satanás. Um louco saiu do meio do povo gritando: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Lucas 4:34. A cena era de total confusão e alarme. A atenção do povo se desviou de Cristo e ninguém o escutava mais. Jesus respondeu o demônio dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Verso 35. Satanás havia obscurecido a mente daquele miserável sofredor, mas, na presença do Salvador, ele passou a desejar ser libertado do controle de Satanás. O demônio resistia quando o homem tentou pedir ajuda para Jesus. O espírito mau colocou palavras em sua boca e ele começou a gritar de medo e agonia. O homem possuído pelo demônio entendeu parcialmente que estava na presença daquele que podia libertá-lo. Mas, ao tentar chegar mais perto daquela mão poderosa, a vontade de outro o segurou. Palavras de outro encontraram expressão por meio dele. O conflito entre o poder de Satanás e o desejo de liberdade daquele homem foi terrível. O demônio utilizou todo o seu poder para manter o controle de sua vítima. Parecia certo que o perturbado homem ia perder a vida naquela luta contra o inimigo que havia arruinado seus melhores anos. Mas o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo. Agora, feliz por estar livre, na posse de suas faculdades mentais, o homem se colocou de pé diante do povo maravilhado. Até o demônio tinha testemunhado o poder divino do Salvador. Os olhos que, até momentos antes, flamejavam de loucura, agora brilhavam com inteligência e transbordavam lágrimas de agradecimento. O povo exclamou: "O que é isto? Um novo ensino com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." Marcos 1:27. Aquele homem tinha ficado fascinado com os prazeres do pecado e decidiu fazer de sua vida um grande carnaval.
Não sonhava em virar um terror para o mundo e uma vergonha para a família. Achou que podia gastar seu tempo com extravagâncias que considerava inocentes. A intemperança e a incapacidade de levar a vida a sério perverteram sua natureza e Satanás passou a controlá-lo totalmente. Quando quis sacrificar riquezas e prazeres para retomar o controle de sua vida, já não tinha forças para se libertar das garras do maligno. Satanás tinha tomado posse de todas as suas habilidades. Quando o pobre homem finalmente ficou em seu poder, o demônio se tornou implacável em sua crueldade. Assim é com todos os que cedem ao mal. Os prazeres a princípio fascinantes terminam em desespero ou na loucura de uma vida arruinada. O mesmo espírito mau controlava os judeus descrentes, mas com eles assumiu um ar de piedade. As condições deles eram mais desesperadoras do que a do possesso, pois não sentiam necessidade de Cristo e por isso mesmo eram firmemente mantidos sob o poder de Satanás. O tempo do ministério pessoal de Cristo na terra foi o período de maior atividade das forças do reino das trevas. Durante séculos, Satanás trabalhou para controlar o corpo e a mente de homens e mulheres, a fim de trazer pecado e sofrimento a eles, e depois jogar a culpa por todas essas desgraças em Deus. Jesus estava revelando o caráter de Deus para eles, rompendo o poder de Satanás e libertando os cativos. O amor e o poder vindos do céu estavam comovendo corações humanos e o príncipe do mal estava irado. A cada passo, ele desafiava a obra de Cristo. Satanás trabalha disfarçado. Será assim no conflito final entre a justiça e o pecado. Enquanto nova vida e poder estão descendo sobre os discípulos de Cristo, uma renovada energia fortalece os instrumentos nas mãos de Satanás. Com habilidades obtidas através dos séculos de conflito, o príncipe do mal trabalha disfarçado, vestido como anjo de luz. Multidões seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4, verso 1. Os líderes e mestres de Israel estavam negligenciando o único meio pelo qual poderiam ter resistido aos espíritos maus. Foi pela palavra de Deus que Cristo venceu o maligno. Com a interpretação deles, os líderes judeus faziam com que a palavra de Deus dissesse coisas que Deus nunca disse. Eles discutiam sobre aspectos técnicos e, fazendo isso, negavam verdades essenciais. Dessa maneira, roubavam da palavra de Deus seu poder e os espíritos maus faziam o que queriam. A história se repete. Com as escrituras à sua frente, muitos líderes religiosos do nosso tempo estão destruindo a fé na Bíblia como palavra de Deus. Analisam minuciosamente a palavra e a colocam suas próprias opiniões acima das declarações mais claras. É por isso que a descrença cresce rapidamente e a iniquidade está em todos os lugares. Os que dão as costas para o claro ensino das Escrituras e o poder convincente do Espírito Santo de Deus estão abrindo as portas para o controle de demônios. A crítica e a especulação sobre a Bíblia têm aberto caminho para que o Espiritismo ganhe espaço, até nas assim chamadas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Lado a lado com pregadores do Evangelho, espíritos mentirosos estão em ação. Há muitos que brincam com essas manifestações por mera curiosidade, mas ao verem evidências de que existe naquilo algo mais que poder humano, ficam seduzidos, até que o misterioso poder de uma vontade mais forte do que a deles passa a controlá-los. As defesas da mente são derrubadas. Pecados secretos ou paixões dominadoras os mantêm aprisionados, e eles se tornam tão impotentes quanto o homem de Cafarnaum. No entanto, a condição dessas pessoas não é desesperadora.
elas podem ser vencedoras pelo poder da palavra. Se desejarmos conhecer e fazer a vontade de Deus, suas promessas são para nós. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus. João 8, verso 32 e 7, verso 17. Por meio da fé nessas promessas, todo homem e toda mulher poderão ser libertados das armadilhas, do erro e do domínio do pecado. Há esperança para cada pessoa perdida. Ninguém caiu tão fundo, nem é tão mau, que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado só podia falar as palavras de Satanás, mas Jesus ouviu a súplica silenciosa do coração dele. Nenhum clamor de alguém em necessidade será ignorado, mesmo que a pessoa não use as palavras certas. O Salvador convida os que concordarem em fazer um pacto com o Deus do céu. Ele diz: que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Isaías 27, verso 5. Anjos de Deus lutarão por eles com vitorioso poder. Será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Isaías 49, versos 24 e 25. Enquanto a congregação da sinagoga continuava boquiaberta, Jesus saiu e foi para a casa de Pedro, a fim de descansar um pouco. Ali também havia sombras. A sogra de Pedro ficara doente, com febre alta. Jesus repreendeu a doença e a mulher curada se levantou e foi providenciar um lanche para o mestre e seus discípulos. As notícias sobre o trabalho de Cristo se espalharam rapidamente por toda Cafarnaum. Por temerem os rabinos, as pessoas não se atreviam a procurar cura no sábado. Mas, assim que o sol desaparecia no horizonte, os habitantes da cidade iam depressa para a humilde casa onde Jesus se hospedava, levando seus doentes ao Salvador. O dia inteiro eles iam e vinham, pois ninguém sabia se no dia seguinte ainda teria um médico entre eles. Cafarnaum nunca tinha visto um dia como aquele. O ar se enchia de vozes de triunfo e gritos de libertação. O Salvador regozijava em seu poder de trazer saúde e felicidade aos sofredores. Já era tarde da noite quando as multidões foram embora e reinou silêncio na casa de Simão. O longo e agitado dia tinha passado e Jesus precisava descansar. Mas enquanto a cidade dormia e ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Jesus muitas vezes mandava seus discípulos às suas casas para descansar, mas gentilmente resistia aos esforços deles para afastá-lo de suas atividades. Ele trabalhava o dia inteiro e à noite, ou ao amanhecer, subia as montanhas para falar com seu Pai. Muitas vezes passava toda a noite orando e meditando e voltava ao raiar do dia para continuar seu trabalho entre o povo. Uma manhã, bem cedo, Pedro e seus companheiros se aproximaram de Jesus e lhe disseram que o povo já estava à sua procura. As autoridades de Jerusalém estavam tentando encontrar uma maneira de matá-lo. Até seus conterrâneos haviam tentado tirar-lhe a vida, mas Cafarnaum tinha lhe dado as boas-vindas com entusiasmo, e isso novamente alimentou as esperanças dos discípulos. Podia ser que os que apoiavam a ideia do novo reino viesse dentre os galileus que tanto amavam a liberdade. Assim foi com surpresa que eles ouviram as palavras de Cristo. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Verso 38. Jesus não gostava de atrair a atenção para si
como se ele fosse um mágico ou curandeiro. As pessoas estavam ansiosas para crer que Jesus tinha vindo como rei para estabelecer um reino terrestre, ao passo que ele queria que a mente deles deixasse de pensar nas coisas terrenas e passasse a pensar nas coisas espirituais. Ele não se agradava da admiração que lhe tinha a despreocupada multidão. A honra que o mundo confere às posições, riquezas e talentos era estranha para o Filho do Homem. Jesus não usava nenhum dos meios que as pessoas utilizam para conquistar a lealdade dos outros. A profecia já tinha dito sobre ele: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Com fidelidade fará justiça. Isaías 40, versos 2 e 3. A vida de Jesus não incluía disputas barulhentas, adoração espalhafatosa ou atos visando obter aplauso. Cristo estava escondido em Deus, e Deus foi revelado no caráter de seu Filho. O sol da justiça não brilhou sobre o mundo em esplendor para ofuscar os sentidos com sua glória. Tranquila e gentilmente, a luz do dia afasta a escuridão e desperta o mundo para a vida. Assim também se levanta o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Malaquias 4, verso 2.